Olá, gente, vamos tentar de novo. Ai, eu sei lá quantas vezes eu já tentei fazer esse vídeo. Deixa eu colocar até o outro fone aqui, tá? Mas vamos lá. Eu vou começar o vídeo com uma reflexão do William Shakespeare, tá? Depois de algum tempo, você aprende a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes também não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje. Porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Então vamos lá, gente, vamos tentar novamente, é um aprendizado e eu vou falar sobre o absolutismo com vocês já têm o texto, tudo bem? Então vamos lá, absolutismo. Eu vou fazer a leitura do texto e vou explicando para vocês, vou fazendo a leitura do texto, vou explicando para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Comumente conhecida como uma forma de governo que veio superar os entraves do mundo feudal, que entraves esses? Esse pensamento feudal, tá? Esse pensamento, nesse pensamento que eles consideravam atrasados, tá bom? A ascensão dos estados nacionais absolutistas envolve um conjunto de fatores bem mais amplos que simples mudança de um sistema socioeconômico. Então, o que significa isso? Essa mudança, ela é uma mudança de pensamento, ela é uma mudança cultural, ela é uma mudança de mentalidade, ela é uma mudança, além de social e econômica, ela é uma mudança na ciência. Existem várias mudanças envolvidas aí nisso, tudo bem? Dessa forma, não foi só pelo interesse da burguesia. Peraí que eu acho que eu errei. Vou voltar. É bem verdade que desde o século XI, com o reaquecimento das atividades comerciais pela Europa, alguns costumes e práticas da Idade Média perderam espaço para o início de um novo período histórico. Porém, existem outros fatores de ordem cultural, geográfica e filosófica importantes para a compreensão desse processo. É o que eu acabei de comentar com vocês, tá bom? Vamos lembrar que esse vídeo não vai ter edição, tá? Então, vamos que vamos, tá bom? Dessa forma, não foi só pelo interesse da burguesia comercial que os estados nacionais conseguiram se firmar em solo europeu. Os chamados teóricos do absolutismo, que surgiram principalmente no século XVI, também serviram de base para essa nova forma de regime político, para que essa nova forma de regime político pudesse se estabelecer. Mesmo defendendo novas ideias, podemos também compreender que as teorias absolutistas não promoveram uma ruptura completa com alguns pontos da sociedade feudal. Então, alguns pensamentos feudais, alguns costumes feudais, algumas visões sociais, políticas feudais, elas permaneceram. Uma delas, a princípio, vai ser a questão da igreja, tá? Esse direito divino dos reis, esse medo desse desconhecido, do julgamento, da morte, da condenação após a morte, isso vai permanecer, tá? Mudanças sociais, econômicas, elas também vão ser graduais,
As culturais vão demorar muito mais. As mudanças de pensamento, de costumes, vão mudar, mas vão demorar. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. No Estado absolutista, a autoridade máxima era representada pela figura do rei. Ponto final. Tá? O rei era quem mandava. Que na grande maioria dos casos tinha origem nobre. Vamos lembrar que a sociedade feudal estava dividida entre clero, nobres e servos. Certo? Então, essa sociedade feudal, o clero não pagava impostos, os nobres não pagavam impostos e os servos que estavam lá embaixo, naquela pirâmide, vamos pensar uma pirâmide, onde o topo é o clero, o meio são os nobres e o finalzinho lá, a base da pirâmide eram os camponeses, os servos, a burguesia estava ali, certo? E o rei era o nobre, ele estava no meio. Perdão. Quem era primeiro então? Quem estava lá primeiro? A igreja, o clero. Então, era eles que estavam lá no topo dessa pirâmide. Quem sustentava o clero e os nobres? Os servos. Eles que pagavam impostos. Clero e nobre não pagavam imposto. Tá bom? A partir disso, podemos evidenciar que a nobreza detentora de terras poderosa durante o mundo feudal também participou dos mais elevados quadros políticos da Idade Moderna. Então, significa o quê? Que essa nobreza, que no período feudal ela era extremamente importante, ela permanece importante, tá? Na Idade Moderna. É importante lembrar que os nobres, dentro do Estado absolutista, desfrutavam de grandes privilégios, como, por exemplo, não pagar impostos, certo? Continuando. Contudo, não podemos deixar de frisar o papel da burguesia, porque a burguesia estava lá embaixo daquela pirâmide, tá? Ela tinha dinheiro, muito dinheiro, mas ela não tinha participação política nenhuma, tá? Ela era a mesma coisa que o camponês, que o servo, só que ela tinha dinheiro, mas ela não tinha participação política, tudo bem? Que via na unificação e nas padronizações político-administrativas um meio eficaz para ampliar os seus ganhos comerciais. O que significa isso? Que ela queria que esses feudos divididos se tornassem em um Estado nacional, um país. Por quê? Porque aí ia ter a mesma moeda, porque ia ter as mesmas leis, porque aí ia ter um mesmo rei, né? E ia padronizar tudo. Então, por exemplo, a burguesia, quando ela saiu de um feudo e ia para o outro, num feudo tinha um tipo de moeda e no outro feudo tinha um outro. Então, ela tinha que trabalhar com vários tipos de moeda e para ela isso era péssimo. Por exemplo, as regras para entrar num feudo eram diferentes das regras para entrar no outro. Quando se torna um Estado nacional, uma coisa só, para a burguesia fica muito mais fácil. Dentro de um mesmo país, imagina o Brasil, né? Se a pessoa vai, sei lá, deixa eu pensar aqui, do sul ao nordeste, é a mesma moeda, as mesmas leis, as mesmas regras de comercialização. Tudo bem? É lógico que regiões existem algumas diferenças, tal, mas no geral é a mesma coisa, tá? Pelo menos em regras e moeda é a mesma coisa. Tudo bem? Com a criação de um território unificado, onde só o Estado cobrava os impostos, né? Não mais os feudos, os senhores feudais, e existia uma mesma moeda, era possível aumentar os lucros da burguesia. A burguesia ia ganhar mais dinheiro, certo? Porque, por exemplo, ela ia no feudo, cobrava um imposto maior, ia no outro, cobrava um imposto menor, ia no outro, cobrava maior do que aquele que cobrava já absurdo, certo?
Para a criação dos estados, além do interesse da burguesia e da nobreza, também deveriam ser desenvolvidas um novo conjunto de valores culturais e ações geopolíticas que legitimassem a nova ordem estabelecida. Dessa forma, os estados nacionais procuraram definir seus territórios, promoveram a criação de símbolos nacionais, criaram uma moeda única, estabeleceram uma língua oficial e até mesmo recontaram as origens do povo pertencente àquela nação. Então, o que eles vão fazer aí, né? Vamos lá, eles vão definir seu território. Isso vai se dar de forma pacífica, professora? Nem sempre. Nem sempre. Pode ser que tenha conflito, tá? Em alguns vão ter, outros vão ser acordos, outros vão ser união de casamentos, tá? Mas eles vão definir seus territórios, eles vão unir territórios, certo? Vão promover a criação de símbolos nacionais, bandeiras, brasões, tá? Criaram uma moeda única, que eu já falei. Estabeleceram uma língua oficial, um idioma oficial. Cada país tinha o seu idioma oficial. Não que muitos não tivessem dialetos, mas, né, idiomas oficiais vão existir, tá? E até mesmo vão recontar as origens do povo pertencente àquela nação. Então eles vão dizer assim, olha, a nossa população surgiu de tal lugar, né? A nossa origem foi de tal forma, tá? Muitas inclusive vão mudar a religião com o passar do tempo, não vão seguir mais a religião católica, enfim, tá? As mudanças elas vão ser em todos os aspectos, uns mais rápidos e outros mais lentos, certo? Bom, outro fator importante na construção do Estado Nacional foi a adesão da Igreja ao novo poder. A Igreja teve um papel fundamental. Vamos lembrar que nesse sentido, né, a Igreja tinha um papel fundamental desde do período do feudalismo. Enfim, a Igreja católica nos reinados ela tinha um papel fundamental, certo? Proclamando o caráter divino dos reis. O rei como um enviado de Deus, aquele que pode fazer qualquer coisa que ele é permitido a ele, porque ele foi um escolhido por Deus, tá? Assim, devemos compreender que a formação dos estados nacionais como um processo lento, gradual, já falei. As monarquias nacionais foram surgindo na Europa ao custo de diversas batalhas, também já falei, né? Vão ter conflitos e tratados, que são acordos, que vão dar a estabilidade necessária a esse tipo de governo, o governo absolutista. Entre outras batalhas, podemos destacar a Guerra de Reconquista, que depois a gente vai ver sobre isso, que expulsou os árabes da Península Ibérica, e a Guerra dos 100 Anos, que marcou disputas territoriais entre a Inglaterra e a França, como exemplos das disputas que marcaram a formação das monarquias nacionais. Vão existir outras, mas essas duas, né, a Guerra dos 100 Anos e a Guerra da Reconquista, são as guerras que vão marcar esse período. Tudo bem, gente? Então, vamos ver se dá certo agora, tá? Um beijo para todos, tá? Se cuidem. Tô com saudade, não vejo a hora de voltar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Beijos, saudades, se cuidem, tá? Para que todos nós possamos voltar bem, né, para a sala de aula. Beijos.